Recentemente eu vi esse tweet aqui do Alan Holub, que é um engenheiro de software, um cara que eu sigo há bastante tempo, que eu concordo bastante em algumas ideias e discordo em outras. E nesse tweet ele fala basicamente que engenheiros de software full stack, ou seja, que trabalham no back-end, no front-end, entendem um pouco de infra, conseguem subir aplicações sozinhos. É uma fantasia, de que essa ideia é fantasiosa. Não é a primeira vez que eu vejo alguém falar isso, já vejo gente falando isso tem bastante tempo, mas eu sinto que isso aumentou bastante nos últimos anos. E eu não acho que isso é bem verdade. Pelo contrário, eu acho que desenvolvedores full stack são os mais comuns. No caso, para mim, o padrão é ser full stack. Não acho de forma alguma que é uma ideia fantasiosa, pelo contrário, como eu falei. E acho que é muito interessante você ser full stack. Antes de começar esse vídeo, a gente tem que definir o que é full stack. Se a gente está falando de full stack como essa pessoa aqui numa resposta do core, onde a pessoa tem que saber muito bem de infra, de Linux, de containers, de Redis, Então, realmente, aí eu concordo. Eu acho que não é viável ninguém ser full stack. Eu acho que é praticamente impossível alguém manjar de cabo a rabo, tanto de infra quanto de back-end, de front-end, de sistemas operacionais. Isso realmente concordo perfeitamente aí. Mas para mim, e para muitas pessoas, para a maioria eu acredito, full stack se refere a alguém que entende relativamente bem do stack inteiro, desculpa. Então o que eu quero dizer? Eu quero falar de alguém que consegue construir uma aplicação sozinho, tanto front quanto back, e fazer deploy dessa aplicação para um servidor. Então, por exemplo, se alguém faz uma aplicação usando PHP, MySQL e configura manualmente um servidor para rodar, sei lá, uma Apache da vida ou Nginx e faz deploy daquela aplicação, seja por FTP ou usando Git, para mim essa pessoa é full stack. Se uma pessoa usa Rails, React, Nginx, Passenger para fazer uma aplicação e ela consegue fazer tudo isso, ela é full stack também. Então eu não penso exatamente na tecnologia usada, mas sim na habilidade de conseguir construir aplicações por si mesma e também entregar essas aplicações para produção. O ponto aqui para mim não é você ser um grande especialista em tudo, é você ter pelo menos um pouquinho de conhecimento em cada pedaço do stack e conseguir se virar em todos eles. Então eu, por exemplo, eu não manjo muito de infra, mas eu consigo me virar. Eu sei configurar um Nginx, eu sei configurar um Apache. Não sou o maior especialista em Linux, mas sei me virar com Linux também, sei fazer todo o básico. Não sou um grande especialista em front, mas eu sei usar React, sei usar Vue, sei testar componentes no front-end. Então, eu me considero um especialista em back-end, mas eu tenho conhecimento do stack inteiro, sei lidar com Redis, sei lidar com filas, sei lidar com Kafka, com servidores, enfim. E é isso que é importante. E eu já vou falar por que isso é importante mais pra frente no vídeo. Primeiro, eu quero falar de desenvolvedores full stack. Quando eu comecei, quando eu tive meu primeiro contato com programação, que foi ali por 2008, que a gente usava o Dreamweaver e fazia sites em PHP, e eu fazia upload desses sites por FTP para uma plataforma que se chamava 000 Web Host, tinha um plano gratuito. Naquela época não existia, eu nunca tinha ouvido falar de back-end ou front-end. Talvez tenha sido porque era um contato muito amador e eu nunca cheguei no nível profissional necessário para ouvir esses termos. Mas, de qualquer forma, quando eu retomei meus estudos com programação, que foi no final de 2014, eu continuava sobre esses termos. Eu ouvia o termo back-end e front-end. Naquela época, o Angular estava ficando bem popular, então se falava muito de front-end development com o AngularJS, mas eu não ouvia, pelo menos não frequentemente, os termos back-end e front-end aplicados para definir a especialidade de alguém. As pessoas eram web developers. Então, eu comecei... Naquela época eu estava iniciando ainda e uma das primeiras coisas que eu fui atrás foi do Rails. E o pessoal do Rails, até hoje, eles se chamam de desenvolvedores Rails. Não é comum você ver desenvolvedor back-end Rails. Talvez realmente a pessoa trabalhe só com back-end, mas eles se autodenominam desenvolvedores Rails. O Laravel, que é a comunidade onde eu faço parte atualmente e o que eu usei a maior parte da minha vida, também desenvolvedores Laravel. Tem gente que trabalha só com back-end, mas ainda assim se intitulam desenvolvedores Laravel, ou desenvolvedores Rails, que seja. O ponto é, essa divisão entre back-end e front-end, pelo menos, posso estar falando besteira, mas eu não percebia ela ser tão polarizada assim. Hoje em dia, você vê muita gente saindo de bootcamp sabendo só React, ou sabendo só Node. Então tem muita gente hoje que, por exemplo, sabe trabalhar com Node, sabe trabalhar com JavaScript no back-end, mas não tem noção nenhuma de front-end. E vice-versa também, tem gente que trabalha só com front-end e não faz a menor ideia de como o back-end funciona. Eu vejo isso com certa frequência hoje em dia. Naquela época, 2015, 2016, eu sinceramente não via isso em lugar nenhum. Claro que tinha gente que trabalhava só com front, tinha gente que trabalhava só com back, mas em geral as pessoas aprendiam
a desenvolver aplicações de ponta a ponta. Então, você tinha o Rails Tutorial do Michael Hartley, que é excelente. Ele te ensinava a desenvolver uma aplicação Rails de ponta a ponta, front e back. Quando eu comecei a aprender Laravel, os cursos te ensinavam a desenvolver aplicações. Eles não te ensinavam a desenvolver o back-end de aplicações. Era a aplicação inteira. Então, front, back, filas, por exemplo, e também fazer deploy dessa aplicação no servidor. Claro que de lá para cá popularizou bastante o React, popularizou o Vue, o Angular. Então, adicionou-se uma complexidade no front-end, se tornou um tópico mais denso e que requer mais especialização. Então, por exemplo, quem usa Rails conseguia fazer os templates em ERB, ou Haml, ou quem usa Laravel fazia os templates em Blade. E com a introdução de um framework no front-end, você aumenta a complexidade, mas ainda assim era super comum você ter cursos, tutoriais ensinando a criar aplicações usando tudo isso. Inclusive, a minha primeira empresa, que eu tive de 2015 a 2020, eu era o único desenvolvedor. Uma pausa aqui. O Alan menciona que ele acha impossível uma pessoa fazer tudo com excelência. Se a gente está falando de um nível muito alto de especialidade, eu concordo. Eu, como eu falei, não sou nenhum grande especialista em Linux. Eu sei o básico. É justamente esse o meu ponto. Eu não acho que isso é necessário. Então, para retomar o que eu estava falando, nessa minha primeira empresa, eu era o único desenvolvedor. Só tinha eu. Não tinha dinheiro para contratar outro, era só eu e meu sócio. Então, eu tinha que fazer tal aplicação. Então, eu trabalhava com Laravel, com Vue, com Bootstrap e depois Tailwind. Tinha que lidar com nossas filas, a gente tinha bastante processamento assíncrono, lidava com banco de dados, com o servidor e também com aplicativos mobile. Então a gente tinha 2 aplicativos feitos em Ionic e eu era a única pessoa que gerenciava tudo aquilo, era bastante coisa. Então eu acho que é justo eu falar que eu ainda sou full stack. Nesse tweet do Alan, argumentaram isso, que às vezes você só tem orçamento para um desenvolvedor, ou enfim. E a resposta é que se você tem um projeto sério, você deve ter uma equipe. Infelizmente, isso não é a realidade. As empresas não têm orçamento infinito, muitas vezes não dá para contratar um monte de gente, e você tem que se virar com 1, 2, 3 desenvolvedores. Então, para mim, o padrão ainda é desenvolvimento full stack. No ecossistema Laravel, que é onde eu participo, no ecossistema Rails, que eu também não participo tanto, mas espio, e principalmente na comunidade de desenvolvimento indie, independente, ser full stack é o padrão. Não existe isso de aprender só back-end ou aprender só front-end. E eu não estou nem entrando aqui no mérito se isso é bom ou ruim, eu não sei a resposta, não sei dizer se a pessoa aprender só front-end ou só back-end numa questão de mercado é interessante. Eu, pessoalmente, acho que é ruim, e eu vou expandir nisso já. Mas, para finalizar meu ponto, em muitas comunidades, full stack é o comum. Inclusive, no próprio JavaScript, que eu acho que essa tendência de separar cada vez mais o back e o front-end veio junto com aquela ascensão do Node, junto com o MongoDB, por exemplo, e de React e Vue, mais ou menos ali de 2014, até hoje, na real. Que foi quando começaram a falar bastante de microserviços, começaram a criticar bastante monolitos. Da medida que as pessoas começaram a endossar essa separação de back-end e front-end, eu sinto que foi mais ou menos quando a gente começou a ter mais gente já nascendo especialista em back ou front. Não especialista, mas com conhecimento limitado para aquela parte do stack. Agora, o que é interessante é que hoje em dia a gente tem frameworks em JavaScript, como o Blitz e como o Remix, que são frameworks full stack, então são frameworks para desenvolvimento full stack. Então tá, esse é o meu ponto. Claro que existe especialização, isso é comum, então as pessoas tendem a cada vez mais afunilar e trabalhar com uma coisa específica. Eu, por exemplo, fui para back-end, tem gente que vai para front, e claro que no ambiente de trabalho, talvez a pessoa só tenha oportunidade de trabalhar com back ou com front, ou com infra, que seja. Mas isso não faz a pessoa... A pessoa se full stack não está diretamente ligada com o que ela usa no trabalho. Para mim, está ligada com o que ela sabe e se ela tem noções básicas ou até intermediárias dos outros pedaços do stack e consegue se virar sozinho. Para mim, você ter essa habilidade de ser um desenvolvedor full stack te traz alguns superpoderes. Porque você dominar o stack... Não dominar, não vou usar essa palavra. Você conseguir trabalhar no stack inteiro te dá muita autonomia. Então, pegando eu mesmo, por exemplo. Se eu não fosse full stack, como é que eu ia fazer o software da minha empresa? A gente não tinha grana para contratar ninguém. Então, eu fui obrigado a aprender cada vez mais coisas e dar meu jeito com elas. Quando eu penso aqui em algumas pessoas, por exemplo, o Peter Levels, que é o fundador do Nomad List e do Remote OK, ele faz tudo sozinho, literalmente tudo sozinho, usando PHP, SQLite, nem mais SQL nem Postgres,
PHP, SQLite e JavaScript, CSS Vanillas. E ele mesmo configura, agora ele tem uma pessoa que ajuda a configurar o servidor hoje em dia, mas antigamente ele mesmo configurava os servidores, fazia o deploy e acabou. Então, isso é full stack para mim. Quando eu penso no THH do Rails, full stack. Taylor Otwell, do Laravel, full stack. O Adam Wathan, criador do Tailwind, que antigamente era muito forte na comunidade Laravel, full stack também. Então, sempre que eu penso em alguém, eu penso em pessoas full stack. Andrew Cover, amigo meu, criador do Bullet Train do Rails. Então, a minha impressão é que todo mundo que eu penso que está na comunidade há mais tempo, há, sei lá, 5, 6, 7 anos, era full stack. E de lá para cá, a gente começou a ter gente aprendendo sobre partes mais específicas das aplicações. Como eu falei, em questão de mercado eu não sei se isso é ruim, mas para o desenvolvedor eu acho que isso é muito ruim. Ter essa autonomia de se virar no stack inteiro faz muita diferença. Tanto quanto você trabalhando sozinho, eu, por exemplo, se eu quiser subir uma aplicação, tenho uma ideia, quero desenvolver uma ideia. Eu consigo subir uma aplicação e fazê-la inteira, tanto quanto em ambiente de trabalho. Você ter esse conhecimento, mesmo que básico, de outros pedaços da aplicação, te permite conversar muito mais, de uma forma muito mais fluida com outros colegas de trabalho. Então, por eu saber o básico de Nginx, de Apache, etc., eu consigo conversar de uma forma mais fluida com um engenheiro de DevOps ou um administrador de sistemas. Eu saber o básico de Linux me ajuda quando eu preciso fazer alguma coisa que envolva Linux. Eu saber trabalhar com front-end me ajuda a me comunicar com os engenheiros de front-end da empresa. Então o loop de feedback fica muito menor, porque você não depende inteiramente dos outros. Você pode ser especialista em algo, mas você consegue se virar no restante. Um caso interessante é o Basecamp, que é feito em Rails, e eles têm engenheiros de front-end, tem designers, tem engenheiros de back-end, mas lá todo mundo da equipe tem uma noção básica de tudo. Então o cara que trabalha no front consegue se virar um pouquinho no back-end, o cara que trabalha no back-end consegue se virar no front, consegue se virar na parte de infra, e para mim isso torna a equipe muito mais poderosa, porque ao invés de você ter várias pessoas que só sabem aquela parte que elas trabalham e tem dependência total dos outros, você tem várias pessoas com bastante autonomia que se limitam a trabalhar no que são especialistas, mas ainda assim conseguem pular para as outras áreas. E isso volta ali para o meu ponto inicial. Quando você pensa em empresas pequenas a médias, é muito raro você ter cargos especialistas. Pensa aqui numa empresa pequena, numa empresa até média, que depende de software. Geralmente você tem ali um cara que faz tudo. Um cara que faz o front, que faz o back, que faz deploy. Talvez tenha um administrador de sistemas, alguém para ajudar nessa parte. Mas em geral você tem desenvolvedores muito mais completos nesse sentido. O mesmo vale para agências de desenvolvimento. Muito comum você ter desenvolvedores mais completos que conseguem se virar em tudo. Então, a minha experiência é que um desenvolvedor full stack não é tão incomum quanto parece. Pelo contrário, para mim, esse é o padrão. Quando você vai aprender programação no desenvolvimento web, em geral, uma coisa muito comum é você fazer um projetinho do zero. Esse projetinho vai envolver um servidor, uma aplicação back-end, talvez uma aplicação front-end. Para mim, nunca existiu essa diferença tão gritante entre front e back, e o padrão sempre foi você full stack. Para mim, uma pessoa já começar especialista ou limitada ao front ou ao back-end é a exceção, não é o padrão. E na minha comunidade, no Laravel, no Rails, isso é o padrão também, isso é o comum, é assim que funciona. Estou interessado em saber a opinião de vocês, se na comunidade de vocês é assim também. Se alguém tiver alguma experiência para compartilhar, acho que seria muito legal. Mas o vídeo é isso aí, para sumarizar as minhas opiniões. A primeira é que desenvolvedores full stack não são tão incomuns quanto as pessoas falam. Para mim, eles são, na verdade, o padrão. A segunda opinião é que há alguns anos a gente não tinha essa divisão tão grande entre front e back. Era muito mais comum as pessoas saberem tudo. Eu, pelo menos, não via ninguém saindo de bootcamp, sabendo só React ou sabendo só Node. Em geral, a pessoa aprendia a criar aplicações do zero. O terceiro é que para ser full stack você não precisa saber tudo de cabo a rabo. Você tem que se garantir e saber transitar entre esses diferentes domínios e provavelmente ter experiência fazendo algo do zero também. É que eu tenho essa impressão de que essa tendência veio junto ali com a popularização do Node e também de microserviços, por exemplo, de arquiteturas distribuídas. Posso estar errado, mas pensando aqui, lembrando, é isso que me parece. E uma coisa interessante, como eu falei, é que a gente está vendo essa volta dos frameworks full stack, com Remix,
com o Blitz, o Rails está voltando a ficar... Nunca deixou de ser popular, mas estão começando a falar mais de Rails de novo. Tem o Adonis também no mundo do JavaScript, tem o Laravel, tem o Symfony. Então é interessante ver essa volta. E o ponto final é que, na minha opinião, você ser full stack, você conseguir se virar ali com uma aplicação inteira, te dá muito mais autonomia e torna o seu trabalho mais fácil. E tudo que eu falei aqui pode ser besteira, eu posso ter entendido o tweet do Alan completamente errado. Deixei minha resposta lá, acho que eu não entendi, mas posso ter entendido tudo errado. De qualquer forma, estou interessado em ver a opinião de vocês, o que vocês acham, qual é a experiência de vocês, dos seus colegas de trabalho, então deixem aí nos comentários e a gente se fala. Até o próximo vídeo.